Fala aí galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Passando pra gente seguir mais uma aula. Quero avisar que tô com saudade de vocês. Não vejo a hora da gente estar se reencontrando. Mas por enquanto a gente vai continuar com nossas aulas online. E vamos prosseguir, vamos pra cima. Hoje a gente vai estar falando sobre a diferença entre atividade física e exercício físico, tá ok? E aí nós vamos começar já falando lá no primeiro slide, qual é a diferença entre atividade física e exercício físico? A atividade física é qualquer movimento corporal produzido por um músculo esquelético que resulte em um pequeno aumento calórico acima do repouso. Por exemplo, podemos classificar como atividade física uma pequena caminhada até o ponto de ônibus ou até a padaria, aquela caminhada que fazemos para nos deslocar de um local para o outro, tá? Já o exercício físico é um tipo de atividade que consiste em movimentos corporais programados, estruturados e sistematicamente repetitivos, o que tem como objetivo melhorar o condicionamento físico. Portanto, vamos lá. Atividade física, se você caminha da sua casa até a escola, se você vai no mercado andando, se você vai no mercado de bicicleta, se você vai na casa do seu amigo andando ou vai de bicicleta, isso não é considerado um exercício físico, é uma atividade física. Por quê? Porque você não faz ela sistematicamente ali com o objetivo de ganhar condicionamento físico, você faz para se deslocar, ok? Quando a gente trata de exercício físico, significa que a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta, tem um foco, que geralmente é ter o condicionamento físico, ganhar massa muscular, emagrecimento e outras coisas. Então, quando você não tem nenhum tipo de objetivo específico para o seu corpo, você vai caminhar porque você tem que ir até o lugar, você vai caminhar porque você vai ter que ir no mercado e tudo mais, isso aí é considerado atividade física. O exercício físico, ele pode ser considerado também uma caminhada? Pode. Mas quando você tem um objetivo específico, você faz isso programado todos os dias ali, determinadas horas, você tem uma estruturação, uma sistematização. Então, quando você tem tudo isso, aí se dá como exercício físico, ok? Vamos ver alguns exemplos aí. Ó, a gente tem 3 fotos aí, ó. Tem a dança, tem a natação e tem a caminhada. Podemos considerar o exercício físico, a dança, a natação ou até a caminhada diária com intensidade moderada. O exercício físico pode ser considerado como uma ferramenta não medicamentosa e muito eficiente contra algumas doenças crônicas metabólicas resultantes de um estilo de vida sedentário e, entre seus benefícios, destacam-se a redução da gordura corporal, melhoria no sistema cardiovascular, aumento da sensibilidade à insulina, redução do LDL e aumento do HDL. Então tá vendo como que o fato de você se exercitar, ele pode te trazer vários benefícios na sua saúde de uma forma geral? Não existe uma quantidade suficiente para o exercício físico, mas sim uma recomendação mínima para se manter na qualidade de vida, pois a relação causa-efeito surge que pouca atividade é melhor do que nenhuma e mais atividade, até certo ponto, é melhor que pouca. Ou seja, quanto mais ativo o indivíduo, acredita-se que mais saudável ele seja. No entanto, as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte sugere que, para um adulto de 18 a 65 anos de idade, manter-se saudável é necessário realizar no mínimo 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, em atividade aeróbica de intensidade moderada. Ou seja, pessoal, se você pratica de exercício físico pelo menos 30 minutos diariamente, você já é considerado um indivíduo ativo. Menos do que isso, você não é considerado um indivíduo ativo, você é considerado um indivíduo sedentário. E a gente viu no slide anterior que a falta de exercício pode contribuir para você
ter alguns problemas na sua saúde. E quando você faz esses exercícios, você tem a tendência a melhorar a sua saúde, a ser um indivíduo mais ativo, né? Então é recomendável que você pelo menos pratique aí 30 minutos por dia, de segunda a sexta, vamos botar assim. Sábado e domingo você pode tirar como descanso, mas que se você fizer pelo menos 30 minutos por dia, você já é considerado ativo. E esses 30 minutos eles podem ser parcelados, a gente vai ver mais para frente, que você pode utilizar 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. Você não precisa necessariamente ficar 30 minutos direto se você não tem muito tempo. Então você percebe aí que não tem desculpa para você não treinar, não tem desculpa para você não ser uma pessoa ativa, para você melhorar a sua saúde. Vamos ver os próximos slides. Bom, vamos lá. Ó. O fato interessante é que esses 30 minutos podem ser feitos de maneira fracionada durante o dia, em sessões de 10 minutos cada, pois seu acúmulo, quando totaliza 30 minutos, proporciona os mesmos benefícios que uma única sessão de 30 minutos e, sendo assim, essa atividade aeróbica moderada pode ser feita em 10 minutos pela manhã, 10 ao meio-dia, 10 à noite. Por exemplo, deve ser feita também no mínimo em 2 dias na semana, uma atividade que melhore a força muscular, mas como falei anteriormente, quem deseja melhorar sua aptidão física, reduz os riscos de doenças crônicas e prevenir o ganho de peso, deve exceder essas recomendações que são mínimas, ou seja, se você quer ter melhores resultados, você não pode ficar só nos 30 minutos, você tem que fazer mais. 30 minutos é o mínimo que você tem que fazer por dia, tá? E aí, falando sobre mínimo, sobre esses 10 minutos, a gente entra no HIIT, que é o High Intensity Interval Training, ou seja, treinamento intervalado de alta intensidade. O que é isso? É uma modalidade de treino onde você, em pouco tempo, com uma intensidade alta, você consegue ter resultados de treinos que te levariam a ficar mais tempo fazendo ele. Ou seja, você com 10 minutos você consegue fazer o HIIT. E aí imagina você fazendo um HIIT de manhã, um HIIT à tarde e um HIIT à noite. Olha como é que você vai ter uma condição física legal. Vai ter ali uma condição física bacana. Então, o HIIT ele nos dá essa possibilidade da gente fazer um treinamento intenso, mas com curto tempo. Tá? Então, em 10 minutos você consegue fazer o HIIT. Bom, vamos falar sobre alguns mitos e verdades aqui sobre os exercícios físicos, tá? Ver se você se encaixa em algum, se você já ouviu falar em algum. O que devemos fazer antes de começar a praticar exercícios? É indicado que antes de iniciar uma programação de exercícios, o indivíduo procure orientação de um profissional da área, em especial um profissional de educação física, apto a fazer uma triagem através de um questionário sobre seus hábitos e seus estilos de vida, a fim de avaliar fatores de risco de doenças cardiovasculares para classificar o estado de saúde desse indivíduo e, a partir desse questionário, ser necessário solicitar a realização de alguns exames físicos e testes de esforço feito por médico especializado em medicina do esporte. Um dos princípios de treinamento físico está a individualidade biológica, ou seja, cada indivíduo responde de forma diferente ao mesmo exercício. Quase nunca o exercício de Maria, por exemplo, né? Estou dando um nome aqui fictício. O exercício de Maria vai responder da mesma forma em Joana. E atualmente na internet encontram-se muitas informações deturpadas, em especial nas redes sociais, sendo comum o aluno chegar na academia com seu treino pronto, geralmente retirado ou copiado num blog de alguma celebridade fitness. No entanto, a prescrição e orientação do exercício está legitimamente ligada ao professor de educação física, registrado no Conselho Regional de Educação Física, que é o CREF, profissional que tem competência para avaliar e decidir sobre os melhores exercícios. Ou seja, pessoal, antes de você procurar começar a fazer algum exercício físico, é indicado que você procure um profissional para você poder saber qual é o melhor exercício para você naquela situação,
naquele período. Procurar saber se você pode fazer determinados exercícios, se não vai te prejudicar. Talvez você às vezes sinta dor e não saiba nem de onde é essa dor. Às vezes é uma dor na lombar, na coluna, e você fazendo os exercícios por conta própria pode piorar a situação. Então o ideal é que você procure um profissional, vá até uma academia, por exemplo. Lá você faça uma avaliação, vai ter um professor lá, um profissional, que ele vai te orientar, ele vai montar um treino para você. Essa questão de todo mundo faz o mesmo treino, isso não funciona. Muitas das vezes as pessoas vão para a internet, como o texto fala, pegam uma série pronta lá de exercícios e começa a fazer por conta própria. E aí depois se machuca, não sabe por que se machucou. Então o melhor que você pode fazer é ir até um profissional. Esse profissional ele vai te atender, ele vai procurar saber algumas peculiaridades suas. Ele vai montar um treino de acordo com você, de acordo com o seu objetivo, para que você possa fazer em segurança. Lembre-se, em primeiro lugar está a sua vida, seu corpo está em segurança. Não é legal você começar a fazer uma atividade, se lesionar e parar ela por causa dessa lesão que você poderia ter evitado, né? Ok, então das verdades que você deve fazer é essa, tá? Vamos ver outras. Bom, quais os perigos do consumo de substâncias que prometem emagrecimento rápido ou massa muscular rápida sem a devida orientação médica? Muitas dessas substâncias, em especial as que prometem rápido emagrecimento, contêm fórmulas prejudiciais ao sistema nervoso autônomo e cardiovascular. Elas induzem a uma maior predominância do sistema nervoso simpático, aumentando a frequência cardíaca e, consequentemente, uma maior pressão arterial, não só durante o exercício, mas também em repouso, tornando-se um risco para os cardíacos e hipertensos, até mesmo para as pessoas saudáveis. Então, olha o perigo de você sair tomando qualquer substância aí que fala que você vai emagrecer em tantos tempo, tantos quilos. Olha o perigo. Você pode acabar prejudicando a sua saúde ao invés de melhorar ela. Então, abdominais emagrece. Os exercícios para abdômen não são eficientes para o emagrecimento, pois o tempo que você passa fazendo exercícios para esse músculo não é suficiente para promover a beta-oxidação lipídica. No entanto, os músculos do abdômen são de fundamental importância para a estabilização da coluna e da região pélvica e têm como função a proteção dos órgãos vitais. Sendo assim, apesar de não ser determinante para emagrecimento, exercícios para esses músculos são importantes. Então, pessoal, mito, para de achar que fazendo abdominal você vai perder barriga, que fazendo abdominal você vai emagrecer, que fazendo abdominal você vai fazer com que a sua gordura abdominal diminua. Isso não vai acontecer, pessoal. O abdômen, ele trabalha o músculo do abdominal, não é gordura. E como o texto disse, ele não é suficiente para beta-oxidação. O que é isso? Para quando o seu corpo começa a ter uma queima calórica, uma queima de gordura, o abdômen ele não é suficiente. Não adianta você só fazer o abdominal, você tem que fazer um treino completo, tá? Então não adianta, você pode fazer 5.000 abdominais por dia que você não vai emagrecer, ok? Bom, não devemos beber líquido durante o exercício, isso é mito. A hidratação é de fundamental importância durante o exercício. A academia, que é a Academia Social de Moço, né? Recomenda o consumo de aproximadamente 500 ml de litro 2 horas antes do exercício moderado, que tem uma duração máxima de 1 hora. Após o exercício, é recomendável ingerir cerca de 150% da perda corporal. Ou seja, quem pratica exercício físico aí tem que pelo menos aí estar bebendo 4 a 5 litros de água por dia. Para quê? Para que seu músculo, seu corpo, ele esteja perfeitamente hidratado. Não adianta você beber pouca água, que seu corpo ele não vai responder legal, tá? Vamos para outro mito. Aeróbico em jejum emagrece? Vamos lá.
Um estudo publicado em um jornal internacional de esporte no ano de 2014 analisou 20 indivíduos do sexo feminino que foram divididos em 2 grupos aleatoriamente, em que um grupo com 10 indivíduos realizou 1 hora de treinamento aeróbico após uma noite em jejum e os outros 10 após consumirem uma refeição que foi um shake, substituto de uma refeição fornecida antes do exercício. Para os grupos alimentados e imediatamente após o exercício, para o grupo em jejum. Ambos os grupos mostraram uma perda de peso significativa. Os resultados indicam que alterações na composição corporal associada ao exercício aeróbico em conjunto com uma dieta hipocalórica são semelhantes, independente de estar ou não o indivíduo em jejum antes do treino. Ou seja, pessoal, o aeróbico em jejum ele emagrece? Pode te ajudar a emagrecer sim, mas ele não é determinante, tá? Então depende da sua alimentação diariamente. Não é só ficar sem comer um determinado tempo e depois você comer tudo que você quer, que não vai adiantar, beleza? Treinar intensamente na academia pode trazer mais resultados? As evidências científicas vêm mostrando que os exercícios mais intensos e mais curtos têm sido mais eficientes para emagrecimento e os intervalos de alta intensidade são uma excelente opção para quem deseja emagrecer, caracterizando por exercícios que intercalam maior intensidade ao outro, com períodos de recuperação em baixa intensidade ativa ou com interrupção completa do exercício, recuperação passiva, o que leva ao aumento potencial em excesso do consumo de oxigênio, que é o EPOC, causado pelo estresse metabólico durante o treinamento, sendo necessário maior gasto calórico para retornar às condições fisiológicas do corpo, ok? Então, quando você treina, essa questão de treinamento com intensidade, com intervalos, é o HIIT que eu expliquei anteriormente. Quando você faz o HIIT, seu corpo ele metaboliza mais rápido a gordura, ele causa um EPOC maior, tá? Então, procurem se exercitar, procurem, mesmo que seja uma atividade física, procurem fazer, evitem ficar no sedentarismo, porque isso vai ajudar vocês. Ok, pessoal? Galera, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e até semana que vem.